E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então vamos continuar hoje mais uma vez a nossa saga a respeito do livro de Ezequiel. Estamos estudando aí os capítulos 40 a 48 do livro de Ezequiel. Vamos estudar a estrutura do templo, os serviços, os sacrifícios. Vamos estudar acerca da repartição das terras, né, que eu penso ali que seja a respeito do galardão que vai ser dado para os glorificados, para herdarem a terra, né? E nós vamos falar sobre isso depois, tá? E nós já estudamos também o capítulo 38 e 39, mas vamos pegar mais capítulos de Ezequiel mais para frente, mas agora vamos preencher aqui mais textos. Eu coloquei mais textos aqui espalhados, né, nessa nossa maquete. É uma maquete que eu fiz em 2016, gente. Tá? Eu fiz essa maquete em 2016, eu estou há algum tempo já estudando, desde 2016 já preparando esse estudo para poder passar para os irmãos. Isso não foi uma coisa que me veio aqui na cabeça agora, né? Eu já estou estudando há um bom tempo, pedindo a Deus discernimento, né, dessas medidas, o que acontece aqui, tá? Então vamos lá. Estou um pouquinho resfriado, mas vocês vão ter paciência comigo. Bom, nas últimas aulas, nós estudamos aqui acerca do Palácio do Rei, do Templo. Vimos aqui os quartos, que na verdade não são só quartos, ali são como se fossem grandes hotéis, né? Onde você também almoça, tem um refeitório. Aqui é onde ficam as cozinhas, são 4 cozinhas espalhadas ali nesse local. O templo propriamente dito é aqui. Nós estudamos o templo, estudamos aqui a parte do sacerdote da ordem de Zadok, sacerdotes levíticos. Eu não entrei na profundidade desse texto do sacerdote levítico e nem do sacerdote da ordem de Zadok. Apenas pincelei um pouco, mas nós vamos entrar com mais profundidade nesse texto, tá? Hoje, vamos entrar hoje. Mostrei aqui também, né, o Palácio do Rei, os espaçamentos, tem muito detalhe, tá? Mas vamos entrar hoje então no texto de Ezequiel, capítulo 42. Vamos lá. O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vindo a glória do Deus de Israel. Então, ele começou a enxergar a glória do Deus de Israel. Ele começou aquela mesma glória que ele tinha visto no rio Quebar. Ele também viu essa mesma glória. Olha aí, né, as rodas, né, os querubins. Ele viu também essa mesma glória chegando, né, ali no portão leste. Tá? Ele viu o portão leste ali vindo do Oriente. Tá? Ele viu a glória do Senhor vindo do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Você percebe que ele ficou num espaço de tempo ali, num local ali, e a terra se iluminou, né, da glória dele. Impressionante, né, como é que é a glória de Deus. Ele viu a glória do Senhor entrando ali no templo. Uma coisa que eu percebo, gente, que eu sei que eu vou bater de novo no pessoal que se acha que não é porque não está congregando em algum local, mas é porque não congrega achando que Deus não está ali nos locais de reunião. Isso é um pensamento xiita, porque não é o local de reunião que vai determinar se Deus está ali ou não. São as pessoas. São as pessoas. Se as pessoas estiverem ali, Deus vai estar ali. Se as pessoas estiverem no monte, Deus vai estar no monte. Se as pessoas estiverem reunidas em casas, Deus estará em casas. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não é porque Deus está ali, né? Vou esperar o pessoal vir aqui para me encontrar. Estou aqui aguardando, o culto começa às 7h30. Não é assim. Deus já está dentro de você. E por você estar ali, Deus está ali. Então, Deus está dando uma visão ali para Ezequiel, porque Ezequiel está ali, naquela visão do templo, que ele vai estar dizendo, olha, eu vou voltar para cá.
Mas antes de voltar para cá, vocês vão ter que fazer uma coisa. Aí ele vai dizer, ó. Essa visão foi parecida com aquela que tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão, né? Se esticou, ele caiu, ele não aguentou. Ele não aguentou ver a glória de Deus ali. Então, mais uma vez, gente, não é o local, né, que vai fazer do lugar santo ou não. Eu estou congregando aqui, né, mas eu não vou em templos feitos por mãos humanas, porque Deus não habita ali. Se não tiver culto, não vai habitar mesmo, mas quando tiver culto ele vai. Porque não é o local, são as pessoas. Ele está onde as pessoas estão. Né? Interessante, se você for pegar esse texto lá em Ezequiel, no capítulo 10, quando o povo de Deus está cometendo vários pecados e abominações no templo, a glória de Deus sai dali e vai para o Oriente, e é para o leste. Vai para lá, justamente para o local que é a posição da Babilônia, que é para onde o povo foi cativo. Então, o local é onde eu estou. Onde eu estou é o local, onde é santo. Então, quando Deus está querendo voltar, ele vai dar ali uma lição. Ó. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Nós já estudamos que esse templo é físico. O homem ficou ali ao meu lado, e eu vi o Senhor me dizer de dentro do templo. Agora é a primeira vez que Deus vai falar com ele. Até então era um homem, aquele homem de bronze, um anjo, com uma cana na mão, que estava falando com ele. Agora, no capítulo 43, é o próprio Deus que fala com ele e diz assim: homem mortal, o meu trono está neste lugar. Ó, vou morar aqui, no meio do povo de Israel, e vou governá-lo para sempre. Então, Deus está falando, olha, preste atenção, Ezequiel, homem mortal, o meu trono está aqui. Porque Deus escolheu Sião para a sua morada, gente. Vocês sabem disso. O meu trono está aqui. E eu vou morar aqui. Eu vou residir aqui. Eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou reinar. Eu vou reinar no meio do povo de Israel para sempre. Eu vou voltar, Ezequiel. Porém, olha aí, ó. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Então esse templo não pode estar sendo construído no reino milenar. Esse templo ele não é construído no reino milenar, gente. O templo ele é construído um pouco antes da tribulação, um pouco antes dos 7 anos. E ali entra o profano e acontece isso daqui, ó. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo. E assim entre nós ficou apenas uma parede. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ó, os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo. Né? O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Teve reis que encostaram, que fizeram aqui, ó, palácios encostados no templo. E o que separou foi apenas uma parede. Aqui, ó. Encostou aqui, começaram a encostar as suas casas no templo. Deus, ele abominou isso, né? Encostados na entrada e nos pilares do meu templo. E assim entre nós ficou apenas uma parede. Ó, o que eles fizeram aqui
Deus entendeu que foi uma abominação. Eles começaram a construir palácios, aposentos, encostados no templo. Aí a gente não sabe se é exatamente aqui ou se está encostado aqui do lado. Como se estivesse fazendo, né, um puxadinho ali, né? Então eles começaram a fazer puxadinhos. Então isso não pode ser no templo, no reino milenar, ele tem que ser construído antes. E Deus falou, limpa tudo isso daí, porque eu estou voltando. Aqui é o meu trono, eu quero reinar. Está cheio de cadáveres espalhados. E aí a gente entende, pelo menos eu entendo, né, quando fala sobre esses cadáveres, que aqui já se fala acerca da Armagedon, né? O Armagedon veio, foi se espalhado diversos cadáveres ali, tá? Porque você lê lá em Ezequiel no capítulo 39, nós já estudamos esse texto, que vão se levar 7 meses para purificar a terra. Então você vê que assim quando termina as 70 semanas de Daniel, os 1.260 dias, são 30 dias para finalizar mais um evento, e depois mais 45 dias para finalizar mais outro evento, e depois, dentro desses 75 dias, são os 7 meses, né, para se finalizar esse outro evento, que é o sepultamento, né, dos mortos. Então, ou é 30 mais 45 mais 7, ou são esses 7. Eu acredito que, pela cronologia, esses 7 meses seja depois dos 75 dias, tá? Então, é o que eu penso. Então, tem um evento que alcança os 30 dias depois do fim da grande tribulação, que eu penso ser o dia do Senhor, né? Os santos indo, espalhando por toda a terra para varrer a terra dos inimigos, que vai ter gente escondida nas rochas, nos penhascos, e depois vão levar mais 45 dias. E aí, desses 45 dias, você pode ver ali o bema, você pode ver ali um julgamento para as nações, né? Mas você não pode se esquecer que também mais na frente tem a distribuição das terras, que é no capítulo 45, né? Se eu não me engano. Então tem a distribuição das terras. A distribuição das terras que eu penso que é quando Deus começa então a galardoar, tá? Então tem que ver isso com muito cuidado, a gente vai ver isso daqui a pouco aí, esses tempos aí. Mas depois da volta de Jesus, tem 30 dias, termina mais um evento que é complemento da grande tribulação, que eu acredito que seja o Armagedon, né? E aí você também tem mais 45 dias. E depois tem mais 7 meses, né? Para que haja a purificação da terra, e aí tem a distribuição, né, das terras, né? Para que nós possamos herdar as terras, correto? Então vamos lá. Isso tudo está aí, né? Nós já estamos lendo aí. Vamos ler essa partezinha aqui agora. Ó. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram, e por isso na minha ira eu os destruí. Agora eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. Então o Senhor mostra a glória dele ali e fala, ó, limpa tudo, purifica a terra, né? Vamos limpar, vamos passar um cerol na terra agora. Purifica o meu templo, né? Purifica esses cadáveres que estão aí. É por isso também que eu acredito que a Nova Jerusalém não vem antes do reino milenar, porque a Nova Jerusalém ela desce, né, sobre a terra ali, e ela não pode descer aonde tem cadáveres. Tem que ser limpo aquele espaço todo ali. Depois de ser limpo o espaço, então é que o Senhor Jesus vem. Aí sim, ó, se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. Tá? Aí daqui a pouco acontece isso aqui, ó. Vamos ler, ó. E o Senhor continuou: homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Nós estamos, né,
estudando a planta, mas é uma palavra dada aos judeus, né? Você sabe disso, foi escrito para ajudar o livro de Ezequiel. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo. Para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Tá? Então, eles, se ficarem envergonhados pelos pecados que eles fizeram, eles vão se arrepender. Se se arrepender, explica para eles como que funciona tudo, porque eles vão servir, né? Eles vão estar servindo depois. A gente vai ver isso depois, tá? Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo, tá? Todo o terreno que fica em volta dele no alto da montanha é santo e sagrado. Olha aí, gente, é santo e sagrado. Então não pode haver ali cadáveres, não pode ver ali tudo pessoas expostas, tá? Não pode ter um profano incircunciso entrando, não pode fazer palácios à beira do templo, né, com uma parede separando, não pode. É a lei do templo, não pode. Tá? Isso foi escrito e o pessoal continuou cometendo seus erros ali. Segue as medidas do altar, usando-se as mesmas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar, em toda a volta, havia uma valeta de 0,5 metro de fundura por 0,5 metro de largura. Do lado de fora havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada do 0,5 metro da beirada. Eu vou mostrar o modelo para você entender. Tá? 0,5 metro da beirada em toda a volta. Essa parte de cima também tinha 2 metros de altura e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os 4 cantos dessa parte eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo 6 metros de cada lado, ou seja, você imagina 6 metros, gente, o tamanho do altar. A nossa parede do nosso quarto tem aproximadamente 3 metros, você coloca mais uma parede para cima, são 6 metros de altura, tá? Vamos lá. A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media 0,5 metro de largura. Os 10 degraus do altar ficavam do lado leste. Agora, o que ele está mostrando, gente, é isso aqui. O que está mostrando é isso aqui. Agora, veja que interessante a construção do altar. Porque a construção do altar, que Deus está falando ali, é uma construção que vai contra o que Deus tinha determinado na lei de Moisés. Deus tinha determinado algo na lei de Moisés que eles não estão obedecendo, mas Deus está permitindo isso, que eles façam um altar desse modelo aí. Desse modelo. Só que não pode fazer um altar desse modelo. Ele está colocando tudo aquilo que está acontecendo, ó, né? As valetas, né? O comprimento, 6 metros aqui, são 6 metros, gente. São 6 metros aqui. Parece pequenininho, mas não é, são 6 metros. Tá? Agora, preste atenção nesse texto aqui. Olha o que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 25 e 26. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Então, eles estão fazendo uma coisa que é contra a própria lei de Moisés. Não pode fazer altar com degraus. Por quê? Porque se fizer altar com degraus, vai aparecer o quê? A sua nudez. E esses sacerdotes estarão se vestindo de linho fino. Então, é como se Deus estivesse dando uma permissão, já que vocês querem sacrificar,
Então vão lá, se sacrificam. Começa a fazer sacrifícios então. Mas eles vão estar tão cegos, com uma venda nos olhos, que eles vão até estar se esquecendo da lei de Moisés e não vão estar nem aí. Eles vão fazer esse sacrifício. Se vestido de linho, uma roupa leve, que qualquer vento levanta, mesmo aparecendo a nudez deles ali, eles vão estar fazendo. Mas isso é permissão de Deus. Mais na frente, quando o Senhor entrar no templo, o altar vai continuar ali, mas não vai ter mais sacrifício. Vai ser um altar memorial, para lembrar a eles que o único sacrifício, que não é um sacrifício que vai envergonhá-los, é o sacrifício de Jesus. E vai ficar ali durante 1000 anos, aquele altar ali para eles. Toda vez que eles passarem ali, eles vão lembrar do que eles fizeram. Eles vão lembrar que eles uma vez rejeitaram aquele que é o verdadeiro sacrifício, que está lá no templo, que vai estar ali no santo lugar, né? Então vai ser um memorial. Deus vai permitir que eles façam isso, mas é para a vergonha deles. E é por isso que ele fala, olha, façam com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta para eles do templo. Explique isso para eles, que é para a vergonha deles. Se ficarem envergonhados, a gente vai ver o que vai acontecer daqui a pouco, nos próximos capítulos. Vamos continuar a leitura. O Senhor Deus me disse, homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, porque nem todo que é levita nasceu da tribo de Levi é sacerdote, tá? Então, vamos continuar lendo. Poderão vir até a minha presença para me servir. Somente eles. Agora, antes de eu começar a ler aqui a respeito dos sacrifícios, que vai falar aqui a respeito dos sacrifícios, eu meditei bastante nesse texto e eu cheguei à seguinte conclusão. Posso estar errado? Posso, tá? Mas eu cheguei à seguinte conclusão. Deus, ele fala uma linguagem para eles que eles possam entender. Deus está falando de uma linguagem para eles, uma linguagem da época, para que eles pudessem entender o sentido da coisa. Paulo fala isso? Fala! Ele fala em 1 Coríntios capítulo 8, ele diz acerca que não se pode, né, fechar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Ele vai usar essa figura de linguagem que está na lei e vai espiritualizá-la para explicar o ofício daquele que trabalha na casa de Deus. E Paulo fala, é acerca dos bois que Deus se preocupa ou não fala certamente acerca de nós? Então, vai se usar linguagens, figuras de linguagem, para explicar algo espiritual ali, para eles. Só que eles estão debaixo do véu. Eles não estão enxergando. Então, qualquer coisa que você fala com eles, de uma linguagem que para nós a gente entende, porque a gente já tem a revelação do Antigo Testamento, eles não vão entender e vão fazer aquilo de forma literal. Vocês entendem? Eles vão fazer isso de forma literal. E a gente vai ver como é que é feito isso daí. Então, eles já têm preparado, né, o sacerdócio, as trombetas, tem tudo separado ali, já tem tudo preparado. E Deus viu isso. Deus viu isso. Então, apenas os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, é que poderão ir até a presença dele para poder servir naquele tempo. Só que eles pegam as passagens de sacrifício,
que são espirituais, e eles vão carnalizar isso daí. Quem vai fazer isso são os descendentes de Zadok, literal. Porque Deus ainda vai trabalhar com o povo judeu, gente. Deus, ele não... eu entendo a respeito do corpo de Cristo, eu entendo a respeito da eleição, eu entendo a respeito da igreja, eu entendo a respeito de tudo isso. Mas Deus tem um propósito com os judeus ainda. Deus tem, a gente está lendo isso aqui diante dos nossos olhos. Deus tem um propósito com eles. E isso vai se confirmar mais ainda lá na frente. Porque o negócio vai ficar mais complexo ainda. Então, por quê? Por quê que é somente os sacerdotes descendentes de Zadok que podem fazer isso? Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 3, diz assim: E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú. Morreu Nadab e Abiú, sobrou Eleazar e Itamar. Só que eles morreram e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar, que são os filhos de Arão, administravam o sacerdócio. Então nós temos aqui duas linhagens de Arão. Eleazar, a linhagem fiel, e Itamar, a linhagem infiel, sacerdote de Eli. Vamos ver o que diz o texto. E isto será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, você já conhece a história, tá? Que ambos morrerão no mesmo dia, né? E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme. Eu vou edificar para eles uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Então Deus vai suscitar da descendência de Zadok, que era o sacerdote fiel, uma geração de sacerdotes que vai estar diante do ungido, ou seja, do príncipe, que Ezequiel vai falar o príncipe, né? E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa, da casa de quem ele está falando, ou seja, da linhagem, da outra linhagem, que foi infiel, tá? Se virá, né? Vamos ler de novo para não me perder aqui. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, tá? Diante do ungido, tá? Vai se inclinar diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão. E dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Então, eles vão perder esse direito de estarem diante do Senhor, mas ainda vão estar trabalhando ali. Por isso, deixa eu abrir aqui a tela, é por isso que existe esta divisão, gente. Gente, se querer espiritualizar esse texto, não vai dar certo. Não vai dar certo espiritualizar. Como é que você vai querer espiritualizar esse texto? Gente que faz parte do corpo de Cristo, que entra, vai até o altar, mas não vai no Santo dos Santos. Não tem como espiritualizar isso daqui. Não vai dar. Toda vez que você for querer espiritualizar o texto, você vai caminhando, vai chegar um ponto que você vai travar, você não vai conseguir passar, você vai travar. Então o sacerdócio levítico, que fica aqui no norte, eles podem até estar trabalhando, eles estão trabalhando, mas eles não fazem esses serviços aqui do templo. E o serviço do templo não é pouca coisa. Nós estudamos o templo e nós vimos como que o templo ele é complexo. Então, o sacerdote levítico, que eles também são, mas preste atenção, eles não vão trabalhar aqui, ó, nessa parte aqui. Eles vão estar limpando, vão estar na cozinha, vão estar fazendo a parte do pão, né? Eles vão estar vindo aqui no altar, vão ministrar o povo, vão cantar louvores, né? Eles vão fazer tudo isso. Eles vão
está residindo aqui, vão ter acesso a tudo isso daqui, tá? Tudo isso daqui, mas os de Zadok vão estar aqui e vão ter acesso ao templo, ao Santo dos Santos. Então, você pode sim, né, querer espiritualizar o texto, mas você vai caminhar, né, na questão de vamos ter que ser fiéis, vamos trabalhar como o povo, né, de Zadok e tal. Mas chega em Ezequiel, você não vai conseguir, você vai pincelar 1, 2, 3 textos e acabou. Você só vai conseguir trabalhar com isso daí. Agora, você vai ter que jogar fora todos os outros capítulos e todos os outros versículos. E eu não gosto de trabalhar assim. Ou pego o contexto ou não pego o contexto. Vai querer espiritualizar, somos da tribo de Zadok. Eu não sou da tribo de Zadok, eu sou da tribo de Melquisedeque. Nem tribo é, eu sou da ordem de Melquisedeque. Eu sou da ordem de Melquisedeque. Então é um texto que está falando de um povo que vai estar ali trabalhando nesse período ali, desse templo. Então vamos lá, ó. E morreram Nadab e Abiú, já li o texto, antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok, 2 filhos de Eleazar, linhagem fiel, e Aimeleque, 2 filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. Então está explicado aqui a questão dos descendentes de Zadok. Agora, sim, a gente vai ver mais na frente, aí os glorificados, né? Eles trabalhando também no templo. E tem gente que não está glorificado que também vai estar trabalhando no templo. Mas eu não posso chegar lá e explicar sem passar passo a passo, capítulo por capítulo. Senão a gente não vai conseguir entender. Que neste capítulo aqui ainda está se falando, né? Porque a glória do Senhor o Senhor não está habitando aqui no capítulo 44. Capítulo 43. A glória do Senhor foi ali, avisou o sacerdote o que tinha que acontecer para que ele viesse para lá. Tá? Então vamos lá. Ó. Os descendentes de Zadok poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Vocês lhe darão um touro novo. Aí começa o sacrifício. Ó. Lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifícios para tirar pecados. Você pegará um pouco de sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar e em toda a volta das suas beiradas. Dessa maneira, você purificará e o consagrará. Aí você me pergunta, Deus vai receber esses sacrifícios? Né? Olha o que diz aqui o texto de Paulo, gente. Olha o que ele fala em Romanos 10, 1, 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, eles vão estar fazendo isso aqui achando que vão estar agradando a Deus, com sinceridade, com zelo, né? Até com excelência, porque eles vão estar com o livro de Ezequiel na mão e vão estar lendo. Então eles vão estar achando que o que está sendo feito, né, está sendo feito para Deus. Então vai haver uma reconstrução de um terceiro templo. Se vai ser exatamente pontinho por pontinho, centímetro por centímetro, como está no livro de Ezequiel, eu não sei se vai ser assim, mas o livro de Ezequiel mostra que como tem que ser feito, né? Agora, o fato é que eles vão estar fazendo isso na cegueira deles. E aí entra aquele texto clássico, gente, que a gente conhece, que todo mundo sabe, que Deus dá por inocente o tempo da ignorância. Isso significa que Deus está ali aplaudindo o que eles estão fazendo? Não, não está aplaudindo, não está feliz da vida, porque são sacrifícios que para Deus não valem nada. Mas Deus está olhando o coração deles ali, a sinceridade deles, né? Que eles estão fazendo. Olha só, e está surtindo efeito. A gente está lendo aqui, olha os efeitos, ó. Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado fora da área do templo.
No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e o oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Qual é o maior sangue que fala em Hebreus? É o sangue de Jesus, que é maior do que o sangue de bode, de touros, né, de carneiros. Né? Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os dois sem defeito, e traga-os para mim. O Senhor, né? Depois de matar os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e o queimarão como oferta para mim. Né? Então, um dia eles vão pegar o touro, outro dia eles vão pegar um boi, outro dia eles vão pegar, né, um carneirinho, né? Vão matar eles. No outro dia eles vão pegar um carneiro, né, um touro, vão lançar sal sobre eles, vão queimar, tem que estar sem defeito. Depois disso, né, que eles serão purificados. Todo esse processo vai durar 7 dias. Durante 7 dias os sacerdotes consagrarão um altar e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, depois de 7 dias, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu sou o Senhor Deus, falei. Então eles vão pegar os sacrifícios, né? E eles vão, depois desses 7 dias, eles vão estar oferecendo, né, as ofertas no altar ao Senhor que o povo foi levando para eles. Tá? Então, como eu disse, vou frisar mais uma vez, uma figura de linguagem, porque eu não creio que Deus está mandando sacrificar de fato. Ainda que esteja escrito ali, assim, dessa forma, nós temos um Novo Testamento que nos ensina o que isso significa. Eles, na cegueira deles, eles vão literalizar o texto, vão fazer de acordo com o que está escrito aquilo dali, né? Mas na sinceridade deles, como eles estão fazendo a coisa de forma sincera, Deus vai, pela sua infinita misericórdia, ainda vai receber. Ainda vai receber aquilo dali. Mas é uma vergonha. Isso não deixa de ser uma vergonha. E essa vergonha que eles fizeram, quando o Senhor entrar no templo, que a gente vai ver os próximos capítulos, né? Aí é que eles vão cair em si. Eles vão dizer, nossa, eles vão prantear, eles vão chorar, eles vão se arrepender amargamente. E vai ser quando, né, Deus vai começar ali a fazer de novo uma separação, né, do povo dele, e aonde ele vai começar a distribuir de novo, vai descer hierarquia, vai ter gente que era sacerdote e vai ser guarda do templo, né? Ou seja, vai ter nego que vai perder galardão, certo? Então, é isso daí, tá? Nós já lemos esse texto, finalizou então o capítulo 43. Na próxima aula vamos entrar aí no capítulo 44, certo? E vamos caminhando, tá muito legal, vamos encher de mais textinhos ali, né? É um texto complexo que tem que ser lido com muita calma, com muita cautela, para a gente não espiritualizar tudo, não literalizar tudo, né? Então, cada ponto é um ponto. A gente tem que ler com o entendimento do Novo Testamento para que a gente também não venha a agredir o sacrifício de Jesus, tá? Porque aí, mesmo que eles façam esses sacrifícios aí, a gente não aceita esse sacrifício, porque o nosso sacrifício é Jesus, né? Mas o que eles fizerem, interpretando o texto de uma maneira literal, pela inocência, pelo zelo, pela sinceridade, Deus vai acabar recebendo, mas recebe com reservas, porque ao mesmo tempo isso é para a vergonha deles, porque eles não receberam ainda o verdadeiro sacrifício, mas eles vão receber, e quando receberem, a glória do Senhor que veio ali nesse capítulo, né, e depois saiu dali, essa glória, né, ela vai permanecer naquele lugar quando o príncipe entrar às portas do leste. Amém, queridos? Fico com essa palavra em nome de Jesus.